Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Bom dia, quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vai preparando a Bíblia de vocês, abrindo Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, a gente está no penúltimo capítulo do livro do Novo Testamento de Mateus. Hoje a gente vai ler o suicídio de Judas, Jesus diante de Pilatos e os soldados zombam de Jesus. Nós vamos caminhar aqui para a crucificação de Jesus. Mateus capítulo 27, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Para você que não me segue aqui nessa página, comece a me seguir aqui embaixo. Você recebe todos os dias devocional de segunda a sexta. Curta, compartilha para dividir essa mensagem com mais pessoas, para que você receba mais mensagens de devocional, para que você cresça em espiritualidade. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse ambiente ele é preparado para você crescer em fé, fortalecer sua fé, para você criar seu relacionamento com Deus, crescer na espiritualidade, principalmente relacionamento com Deus. Então seja muito bem-vindo. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui para a gente pedir para o Espírito Santo conduzir no nosso devocional de hoje. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que vai estar aqui presente, que vai assistir depois. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos. Obrigada pela misericórdia, pela graça que se renova cada dia. Te damos graças por mais um dia, Senhor. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas que a partir desse momento seja o Senhor ministrando aqui neste lugar. Venha colocar palavras no meu coração, palavras na minha boca, abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento para receber a tua palavra. E saímos daqui instruídos, transformados, renovados através da sua palavra, meu Pai. Nos dê um devocional abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos liberdade e autoridade para que o Senhor possa ministrar aqui neste lugar, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Nesse momento aqui, Judas, ele tomou a consciência de que tinha traído ali um sangue inocente. Ele começou a sentir remorso de ter entregado Jesus para os líderes religiosos. E por ele sentir remorso naquele momento, ele queria devolver as 30 moedas para os sacerdotes. Porém, naquele momento que ele queria entregar as moedas, devolver a moeda por remorso, os líderes religiosos falaram: o que nos importa? Eles não estavam importando se Judas tinha sentido remorso, se Judas tinha entregue sangue inocente, porque os líderes religiosos, a todo momento, eles estavam querendo perseguir Jesus, a todo momento levantavam pessoas para caluniar Jesus. Então, ali naquele momento, eles poucos importaram pelo sentimento de Judas de remorso e falaram com ele: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então, ali naquele momento que Judas teve o remorso de ter entregado, tomou consciência de que tinha entregado sangue inocente, ele se arrependeu e tentou devolver os seus 30 moedas que trocou pela presença de Jesus. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e o enforcou-se. Então, por ele não ter conseguido devolver, ele sentiu o remorso e ali ele se suicidou, ele se enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Então aqui já tinha lá uma profecia de que alguém iria trair Jesus, de que esse campo, o campo de sangue, ele iria existir, porque uma pessoa iria trair Jesus, no caso Judas,
Então isso aqui cumpre o que a profecia de que Jesus seria entregue à crucificação, que seria traído, teria o campo de sangue. Então tudo aconteceu de acordo com as escrituras. E Jesus ali no momento ele já tinha revelado, já tinha falado que na hora que ele estava fazendo a ceia, ele já tinha revelado que alguém iria trair, e ele já sabia que seria o próprio Judas. Então Jesus tinha ali um espírito de discernimento, um espírito de revelação, o próprio Deus em pessoa, a palavra em pessoa, ele já conhecia as escrituras e já sabia como tudo iria acontecer. Por isso ele se chama, vamos voltar, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e lhes disse, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Ontem eu havia falado que existem momentos na verdade onde a gente vai precisar nos calar, e outros momentos nós vamos precisar nos posicionar. E Jesus tinha esse discernimento de saber a hora que ele tinha que se posicionar, a hora que ele tinha que falar com a autoridade, a hora que ele tinha que declarar algo, mas ele também sabia o momento que ele tinha que se silenciar. E em alguns momentos da nossa vida nós também precisamos saber quais os momentos precisamos nos silenciar e quais os momentos nós precisamos nos posicionar. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Jesus, ele foi levado preso. Jesus, ele foi crucificado por inveja dos mestres da lei. E naquela ocasião existiu uma festa, onde eles tinham que escolher qual dos prisioneiros iria ser solto. E ele tinha um prisioneiro chamado Barrabás, e do outro lado tinha Jesus, o Cristo. E por inveja, os mestres da lei, os sacerdotes, induziram aquele povo a crucificar Jesus e a soltar Barrabás. Então, gente, a inveja é um sentimento mais horrível que uma pessoa pode sentir em relação a outra, pode produzir em relação a outra. A inveja, a pessoa não quer aquilo que você tem. A inveja, a pessoa quer que você não tenha as coisas, quer que você perca as coisas. Então, a inveja é um dos piores sentimentos. Então, se a gente pensar que Jesus, o Cristo, que passou por essa terra, que ensinou o povo a verdadeira palavra, que ajudou o povo a se arrepender de seus pecados, a conhecer o caminho que leva até o Pai, foi entregue por inveja. Ou seja, a inveja é um dos piores sentimentos que pode produzir o ser humano. Então, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente por hoje, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Nesse exato momento, a mulher de Pilatos teve um sonho com Jesus, falando que ele era inocente e que ela havia sofrido muito, para que Pilatos não se envolvesse com Jesus, não se envolvesse com esse inocente. Porém, com a instigação dos mestres da lei com relação ao povo, com a indução daquele povo de mandar crucificar Jesus e soltar Barrabás, ali Pilatos teve que lavou as suas mãos falando: a culpa não será minha, lava as minhas mãos e a culpa será sobre vocês. Então, mesmo sua mulher tendo sonhado, mesmo sua mulher tendo alertado ele que Jesus era inocente, mesmo a mulher de Pilatos ter falado que tinha sofrido muito por causa de Jesus em sonho, mesmo assim ele continuou lá e deixou que o povo levasse Jesus à crucificação, assim como estava escrito nas Escrituras. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão e que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus.
Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas o contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para a crucificação. Então ali no momento em que Pilatos ele pega a água, ele lava as mãos, ele quis dizer o seguinte: eu não tenho culpa pelo sangue desse inocente, a culpa vai cair sobre vocês que escolheram crucificar Jesus e soltar Barrabás, crucificar o inocente e soltar o prisioneiro. Então ali Pilatos ele entregou para a vontade do povo, e a vontade do povo, que foi induzida pelos mestres da lei, foi que crucificasse o Cristo, crucificasse Jesus. Os soldados zombam de Jesus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao petróleo e reuniram toda a tropa ao seu redor e tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, bateram-lhe com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. Então, nesse momento aqui, Jesus estava sendo levado, colocaram a coroa, tiraram os mantos, tiraram a roupa de Jesus e vestiu ali a própria roupa dele para levar para a crucificação. Ali começou a zombaria, ali começou a humilhação, ali começou o momento em que Jesus estava sendo levado para a crucificação. Quais são uma das maiores mensagens que a gente tira aqui dentro do nosso devocional de hoje? Há momentos que nós precisamos nos calar. Jesus, quando eles perguntavam se ele realmente era Cristo, Jesus falava: tu dizes. E quando eles perguntavam outras coisas para Jesus, Jesus ali se iniciava. E outros momentos, Jesus se posicionava. Então, existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar nos iniciar. E onde que haverá momentos onde que quem vai responder por nós é Jesus. Quem vai justificar por nós é Jesus. Mas existem momentos em que nós teremos que nos posicionar. Existem momentos que a gente precisa nos posicionar. Nós precisamos ter discernimento de entender cada situação e entender qual momento devemos nos calar e qual nós devemos nos posicionar. Jesus ele foi entregue por inveja. Os mestres da lei, eles queriam poder, eles estavam na ganância. Eles induziram aquele povo a entregar Jesus à crucificação por causa de inveja, por causa de poder, por causa de ganância. Induzindo aquele povo acabou levando Jesus para a crucificação. E como estava escrito nas escrituras que o povo ia entregar o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é a salvação, a própria salvação, que era Jesus. Então tudo começou ali se cumprir nas escrituras, de acordo com como Jesus havia falado para os seus discípulos, de que o tempo dele era chegado, que ele seria entregue na mão do povo para ser crucificado. Então a inveja é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode sentir. Então falando que a inveja, a pessoa, ela não quer aquilo que você tem. A pessoa, ela quer que você perca o que você tem. É um dos piores sentimentos. Ela quer que você perca o que você tem. O povo ele foi induzido por mestres da lei a crucificar Jesus. Eles preferiram soltar Barrabás, um prisioneiro. Jesus, aquele que tinha curado enfermos, curado paralíticos, curado pessoas que estavam doentes, que precisavam de milagres. Aquele que ensinou a palavra, aquele que estava tentando trazer a paz para o mundo em relação a amar um ao outro, ame o outro como a si mesmo. Estava tentando abrir ali o caminho, que o perdão de pecados para que levasse ao Pai. E Jesus ali que passou pela trajetória ajudando as pessoas, ensinando as pessoas, curando as pessoas. O pessoal preferiu soltar um prisioneiro do que o Filho de Deus, do que Jesus. Rodrigo, faça um bom dia, seja bem-vindo. E o mais importante dentro dessa live é o seguinte: Jesus, inocente, santo, Filho de Deus, o Cristo, sem pecado, foi levado à cruz para nos salvar.
Mesmo sendo entregue pelo povo, ele se compadeceu dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus, mesmo vendo o povo gritando, crucificam, que o sangue dele caia sobre nós, solta Barrabás, Jesus ali passando pela zombaria, passando pela humilhação, sendo levado para a crucificação. Mesmo assim, Jesus compadeceu de nós, compadeceu daquele povo, falando: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Mãe, faça um bom dia, bênção, seja bem-vinda. Então Jesus, ali, mesmo vendo aquela situação, mesmo o povo preferindo Barrabás do que o próprio Cristo, do que o próprio Jesus, do que o Filho de Deus, Jesus, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, cumprindo o seu propósito, ainda pediu para que Deus perdoasse o povo. Pediu para que Deus, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto tem pessoas hoje, nós, com o coração duro, né, é difícil de a pessoa perdoar o outro. É difícil perdoar o outro. Se a gente coloca Jesus no centro de todas as coisas, a gente entende que Jesus ele foi entregue por inveja, que nós colocamos Jesus na crucificação pelos nossos pecados, e Jesus ainda nos perdoa, ainda tem a graça sobre a nossa vida, que a gente tem o perdão de pecados, é mais fácil você perdoar o outro, porque nós erramos com Jesus. Nós erramos com Jesus, nós somos pessoas pecadoras, a todo momento a gente peca até em pensamento. Então, por mais que a gente tente levar uma vida santificada, uma vida santa, alguns momentos a gente acaba errando. E mesmo assim nós temos o quê? Perdão de pecados, porque a graça está sobre nós pelo sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Então, quando você coloca Jesus no centro de todas as coisas e lembra que você foi perdoado por aquele que entregou a vida por você, você consegue ter compaixão da vida do outro, empatia da vida do outro. E por mais que o outro te feriu por algum sentimento, por alguma coisa que ele fez por você, você consegue liberar perdão com mais facilidade. Quando você coloca Jesus no centro de todas as coisas. Qual que é o poder do perdão? O perdão, gente, ele te liberta. O perdão, ele salva. O perdão, ele te libera. Como se libera? A partir do momento que você não libera perdão, que você tem um sentimento, um ressentimento, que você guarda rancor de uma pessoa, é como se você fosse o carcereiro de uma prisão. Você pega a pessoa que você não perdoou, coloca essa pessoa dentro dessa prisão e você fica com essa chave na mão de que tem uma pessoa presa porque você não liberou perdão. E quando você, a partir do momento, perdoa essa pessoa, você está abrindo a chave daquela prisão, está liberando aquela pessoa e está se liberando, porque você era o carcereiro daquela pessoa na prisão. Você estava se prendendo a pessoa que você precisa perdoar. E quando você libera perdão, você liberta, você se liberta, você libera aquela pessoa e você mesmo. Você sente um sentimento de leveza por estar se libertando de um sentimento, por estar se libertando de uma mágoa, de um ressentimento que ficou com relação a outra pessoa. Então, qual que é o poder do perdão? O perdão, ele liberta. O perdão, ele salva. O perdão, ele cura. O perdão, ele libera. Então, todas as vezes que você sentir ressentimento, que alguém te ferir, que alguém te machucar, que alguma outra pessoa, por alguma situação, fizer algo que você não gostou, perdoa 70 vezes 7. É o mandamento que o Senhor deixou pra gente aqui. Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Porque Jesus nos perdoa o tempo todo, porque nós somos pecadores. E a partir do momento que a gente se arrepende genuinamente, nós estamos debaixo da graça. E a graça, ela libera esse perdão. Jesus liberou esse perdão para a gente, derramando o sangue dele na cruz. Mas nós precisamos ter esse coração genuíno, esse coração quebrantado, de perdoar as pessoas, de arrepender de nossos pecados genuinamente. Porque a gente tem, sim, uma vida santa. Uma vida santa. A falta de perdão adoece a alma. A falta de perdão adoece a alma. Não só você vira uma pessoa que é um carcereiro de uma prisão, mas também você pode ficar com doenças físicas por causa de uma falta de perdão. Talvez uma dor de cabeça, uma doença mais grave, tudo isso a falta de perdão pode causar, porque você fica remoendo um sentimento ruim. Quanto mais você remoe um sentimento ruim dentro do seu coração, você vai criando doenças físicas, doenças psicológicas, doenças mentais, porque você fica preso em um sentimento que faz mal para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito.
E quando você libera perdão, você liberta por um sentimento que traz culpa, por um sentimento que traz peso. Você tem a cura de doenças físicas, doenças mentais, doenças psicológicas, de emoções. Você fica leve, então você traz cura. O perdão, ele traz cura. E o perdão, ele te libera. Você leva uma vida mais leve. Você caminha a sua jornada sem peso, sem culpa, sem ter alguém ou consciência de que você está ali remoendo sentimento, um remorso em relação a outra pessoa. Então, perdoe quem você precisa perdoar. Coloque Jesus no centro de todas as coisas para que você possa perdoar o outro com mais facilidade, independente do que o outro fez por você. Porque se a gente pega a cruz, se a gente olha para a cruz hoje e lembra que ela está vazia porque Jesus entregou o seu sangue, morreu por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, perdão de pecados. Que teve um homem que entregou a sua própria vida para que a gente tivesse vida hoje, perdão de pecados, estivesse debaixo da graça, tendo acesso ao Pai, é mais fácil de você liberar o perdão e olhar o seu irmão com mais amor, com mais compaixão e empatia. Então libere perdão. O fato de Jesus ter morrido na cruz, um dos principais motivos foi esse, perdão de pecados. Jesus foi levado para a crucificação por inveja, mas o propósito das Escrituras era esse. Aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para quê? Perdão de pecados. Então não faz sentido você guardar um sentimento, um ressentimento, não faz sentido você ficar preso por falta de perdão, sendo que alguém morreu por você para que você liberasse perdão, para que você pedisse perdão pelos seus pecados. Fez sentido, gente? Coloca para mim nos comentários. Então, a principal mensagem dentro dessa live é o poder do perdão. O perdão, ele liberta, o perdão, ele cura, o perdão, ele salva, o perdão, ele libera. Pratique o perdão. Plano de ação hoje, jejum de acordo com a sua resistência, oração, leitura da Bíblia e louvor. 4 elementos que quebrantam o seu coração. 4 elementos que fazem você se aproximar de Deus. 4 elementos que fazem você entender a jornada, o propósito que Jesus fez por você dentro da palavra. Então, quando você faz a sua oração, você se conecta com Deus, você fica sensível ao Espírito Santo, você ouve mais a voz do Espírito Santo. O jejum, você fica mais sensível, você ouve mais a voz do Espírito Santo. A Bíblia é você entender o que Jesus fez por você, é você andar debaixo de princípios, debaixo de mandamentos. Amar o outro como a ti mesmo, perdoa o outro 70 vezes 7, são princípios que quebrantam o seu coração, que fazem você se tornar uma pessoa com coração assim como o de Jesus, um coração segundo o coração de Deus. Então faça jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Louvor, você entrega a sua adoração a Deus, você abre uma atmosfera para você entrar no sobrenatural, para você criar um ambiente, para você fazer seu devocional, para você adorar a Deus, fazer sua adoração. Então faça o plano de ação. Perdoe quem você precisa perdoar. Se existe um sentimento de culpa, se existe um remorso, se existe um sentimento ruim, libere perdão para essa pessoa. Me xeringue, mas a pessoa que me feriu fez algo muito grande, é algo muito difícil de perdoar. Jejum. Quando você jejua, eu quero jejuar com o propósito de perdoar essa pessoa. O que essa pessoa fez aqui por mim é muito forte. Ela fez algo que eu não consigo perdoar. Então, jejue. Quando você jejua, você coloca o propósito. Eu estou jejuando para que eu consiga perdoar essa pessoa. Você consegue liberar perdão. Tudo que você precisa ser liberto, o jejum, ele te ajuda. Seja no vício, seja em mau comportamento, seja liberar perdão. Faça jejum com o propósito daquilo que você precisa ser liberto. O jejum, ele também liberta. Então, faça o plano de ação. Amanhã a gente vai ler capítulo 27. Nós vamos falar sobre a crucificação, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. E a guarda do sepulcro. Nós vamos finalizar o capítulo 27. Amanhã a gente vai finalizar o capítulo 27. Então, finalize o capítulo 27, anote as mensagens, coloca no caderno, traz para o nosso devocional amanhã, para que a gente possa crescer nessa mesma fé e entender mais sobre a palavra de Deus. Faça um excelente dia, Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã, 6 e 6 da manhã.